A ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio na presença de assessores de cada um dos candidatos. O entrevistado de hoje aqui nos estúdios, ao vivo, é o candidato a governador pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, senador veneziano Vital do Rego. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, uma alegria revê-lo. Os cumprimentos a todos os que fazem o Sistema Correio, muito grato pela oportunidade de poder expressar as nossas ideias nesse momento ímpar, tão importante para Paraíba. Bom, candidato, são 2 blocos de perguntas diretas, com 10 minutos cada bloco, é o tempo líquido, porque dá mais ou menos 12 minutos com as perguntas, e seu tempo começará a contar a partir da primeira pergunta. A gente começa com uma pergunta sempre padrão para todos os candidatos. Por que ser candidato a governador este ano? Porque nós precisamos, efetivamente, nós paraibanos, precisamos de fazer transformações. E nós sentimos isso dia a dia, por onde quer que nós andemos, há uma necessidade de mudarmos a gestão para que respostas por parte do poder público sejam efetivadas. Criar uma nova ambiência, um novo ambiente, junto à sociedade, ouvindo-a, junto ao setor produtivo, junto àqueles que mais sofrem no dia a dia. Por isso que vamos ter um foco ao lado do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva no combate à fome, na geração de oportunidades. O estado da Paraíba, nos primeiros 4 meses do ano de 2022, registrou um índice ou números extremamente preocupantes. Fazer com que investimentos sejam feitos na agropecuária, fazer com que a nossa saúde, Hermes, seja descentralizada, possa estar universalizada a todos os paraibanos, que os nossos jovens tenham a tranquilidade de ir para a sala de aula, não correndo o risco de ter o teto desabado sobre as suas cabeças, como recentemente aconteceu. Enfim, eu estou muito disposto, convicto de que nós podemos fazer essas mudanças, repito, ao lado da professora, minha companheira de chapa, Maísa Cartacho, ao lado do senador Ricardo Coutinho e principalmente ao lado do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de janeiro teremos um governo ágil, um governante que saberá ouvir em qualquer momento, que administrará do primeiro até o último dia, não como nós estamos a observar na atualidade com João Azevedo, que só se lembrou de receber prefeitos, prefeitas agora, nesse período eleitoral. Mudanças há de ser feitas e nós esperamos poder, junto com vocês, realizá-las. Candidato, o senhor fala em descentralização da saúde. Sim. Qual é a sua proposta efetiva no plano de governo para interiorizar as ações desse setor que é tão importante? Perfeito. Nós aqui estamos, saiba, Hermes, que nós não seremos, como nunca fomos, um agente político que, em oportunidades como essa, desperdiçará ou desrespeitará a quem está em casa a nos ouvir, trazendo, se não, ideias. Para o sertão, vamos lá, o hospital de trauma, de há muito, já deveria ter sido erguido. Nada se concebe, não se compreende que aquele que precisa de um hospital de trauma por força de um acidente de moto ou de carro tenha que se dirigir até Campina Grande, muitas das vezes passando pelo inconveniente também, além das próprias dores, com a realidade dos nossos ou das nossas estradas, grande parte destas sem a manutenção devida. Fazer o hospital de trauma, fazer com que a rede de maternidade seja ampliada. Senhoras gestantes que também têm que dar à luz, às vezes em João Pessoa, às vezes em Campina Grande, às vezes em hospitais regionais. E quando não há nesses hospitais regionais, nas maternidades, as UTIs neonatal, o problema se agrava. Nós precisamos ampliar essa rede de atendimento com centros de imagem, para que não estejamos permanentemente concentrados, aumentar a presença da rede regional de saúde, tanto para a terceira região, Esperança e demais municípios, como também Sapé e circunvizinhanças. Nós temos que valorizar aos profissionais da saúde que também carecem dessa atenção. Há muito de ser feito e é exatamente isso que nós queremos, fazer essa descentralização na área de saúde. Candidato, no primeiro trimestre deste ano, a Paraíba registrava em torno de 230 mil pessoas desocupadas. O que fazer? E como é que o Estado pode atuar para auxiliar na recuperação de investimentos que possibilitem a volta dessas pessoas à formalidade? Que bom
quando eu estava falando sobre uma das minhas prioridades, são muitas as ações que precisam ser corretivamente postas em práticas, ou seja, transformadas e corrigidas. Mas uma delas é exatamente a geração de oportunidades, criar um ambiente onde o setor produtivo participe, criar um ambiente onde um Conselho de Desenvolvimento Econômico, que nós vamos estruturar, tenha uma participação do governo, mas um governo e um governante que ouça as opiniões, as críticas. O governo não pode tudo, claro, mas o governo pode criar através de induções, através, e essa é a minha proposta, de uma agência de empreender, para que nós estimulemos a participação do pequeno, do microempreendedor, tendo o Estado como garantidor. Muitas das vezes, um cidadão deseja colocar o seu negócio, Hermes, ou mesmo ampliá-lo, busca um financiamento de um BNB ou no BNDES, mas não tem uma garantia real. O Estado pode fazê-lo. Nós temos que investir naquelas áreas onde, sabidamente, temos oportunidades que são geradas. Basta que o governo haja. A indústria turística é um filão, mas só que foi praticamente esquecido pelo governo, até mesmo porque na promoção turística do nosso estado, nós vemos as discrepâncias, as relações diferentes. O estado do Rio Grande do Norte, aqui, vizinho nosso, investe 10 vezes mais em promoção turística do que o estado da Paraíba. Pode? Não. Assim a gente não vai competir. Investir na agropecuária. Quando eu falo sobre isso, e falo sobre um ponto que muito me toca, nós passamos há 4 anos a receber as águas do São Francisco. Sabe quantos projetos para utilizar dessa água para a economia o governo João Azevedo fez pelo eixo leste e pelo eixo norte? Nenhum projeto. Então você tem que investir na agricultura familiar, no cooperativismo, ouvir as participações, citava agora há pouco o movimento Planes, para que os nossos arranjos produtivos locais existentes e outros que possam ser desenvolvidos tenham essa participação. Lá para a região do Seridó, nós podemos implementar em parcerias público-privadas a zona de processamento e de exportação mineral. É uma região rica e que não agrega valores a esse produto, a essa matéria que sai de forma bruta. Muito pode ser feito na economia paraibana, gerando essas oportunidades e fugindo a essa constatação que você trouxe, mais de 240 mil desempregados. Candidato, em relação a essas oportunidades de emprego que o senhor fala, tem um setor que está em processo de expansão na Paraíba, que é o das energias alternativas, verdes, né, sustentáveis. Tal. Qual a sua proposta de governo? E eu vou fazer uma adenda a essa pergunta, candidato, porque o seu companheiro de chapa, o senador Ricardo Coutinho, o candidato a senador Ricardo Coutinho, fala de que vai evitar latifúndios de usinas solares ou de parques eólicos aqui no estado. O que realmente isso tem a ver com sua proposta, se isso tem alguma correlação com o seu plano de governo? Olha, quando a gente fala sobre a participação do Estado, que ela não resolve tudo, mas ela tem uma participação efetiva, você cita o caso. Nós temos que avançar com uma realidade mundial, que é a preocupação com políticas sustentáveis, que cabe a você individualmente, que cabe a você como integrante de núcleo familiar, nas escolas, com um processo educativo. As consequências, elas não estão para serem geradas no amanhã. Nós hoje já sofremos as consequências desse mau, péssimo comportamento humano em relação ao meio ambiente. Atrair investimentos para captação solar e, portanto, geração de energia fotovoltaica, como também eólica, será uma das nossas prioridades. O governo do estado, o que é que faz sob o governo João Azevedo? Cobra, taxa a captação, ou seja, a geração. Isso vai acabar comigo, ou seja, isso vai acabar com um governo estando eu à frente. A taxa que é exigida, se você tiver placa fotovoltaica, você pode pegar lá na sua conta que você paga por essa geração. Nós precisamos estimular tanto a produção de um e de outro, até mesmo atraindo empresas com incentivos fiscais. Esse é um momento de nós fazermos o que não está havendo. Outro ponto, meu querido Hermes e meus amigos e minhas amigas, é fazer com que as atividades na agropecuária possam ser atendidas com as microgerações de energia fotovoltaica. Você vai diminuir o custo de produção e, portanto, vai terminar também diminuindo o custo para o consumo. Nós temos como proposta no nosso plano de governo utilizar a energia fotovoltaica para todas as nossas escolas,
para as unidades hospitalares, para as nossas repartições públicas, nada do outro mundo, nada que não seja possível. É a demonstração do governo, preocupação efetiva com o meio ambiente e com a sua sustentabilidade. Candidato, o senhor acha possível reduzir o tamanho do Estado? E se sim, qual seria a sua proposta para a redução do tamanho da máquina pública hoje do Estado? Nós temos que otimizar, claro, a diminuição está exatamente na competência. Otimizar ou reduzir cargos? Quando você otimiza, você passa a não ter a necessidade de um número grande e excessivo. Ou seja, o que é otimizar? É você ter metas, né? Nós temos, eu sei que você sabe, hoje o Estado da Paraíba tem ocupa a 27ª posição em competitividade do trabalho. Isso é gritante e preocupante, porque a gente precisa administrar com metas. Não só a iniciativa privada administra com metas, a gestão pública tem que ser feita com metas a serem alcançadas, estimuladas quando essas metas são de fato vistas e são apresentadas. Então, quando você otimiza, quando você equaciona, quando você valoriza o nosso servidor, você termina diminuindo esse inchaço que é verificado, por exemplo, na nossa própria máquina. Não significa dizer que nós não valorizaremos, porque valorizaremos sim, através de concursos públicos, através de atualizações dos planos de carreira e remuneração, não como o João fez. O plano de cargos para os nossos policiais civis. Chama-se aí nas ruas, quando eu ando, o plano fake. Por quê? Porque os nossos investigadores, porque os nossos escrivães, porque os nossos agentes continuam a receber os piores salários em nosso país. Não como o que esperava o setor, o segmento educacional, a classe trabalhadora, do plano de cargos que foi prometido durante 3 anos e meio e não saiu do papel. A valorização do nosso servidor. Através de quê? Experiência própria, viu, Hélio? Porque, afinal de contas, eu não sou uma candidatura aventureira. Eu já passei por aquele vestibular de ter sido gestor público de uma cidade importante, tão importante como Campina Grande. Lá nós tínhamos o calendário de pagamento dentro do mês trabalhado, reajuste salarial com ganho real dos salários dos nossos servidores. Já falei sobre concurso público, fiz 12 enquanto prefeito e continuaremos a adotar a mesma prática através de concursos públicos. Ok.